mundo concentra nesses 3 países aí. Área em produção, Espírito Santo, 266 mil hectares. Produção de 11 milhões de sacas. Produtividade 42,1 saca por hectare. Terça-feira eu falei, acho que foi 38, mas é a previsão de 2024. Isso aí foi em 2023, safra 23. A Bahia, 44 mil hectares, produção de 2,4 milhões de sacas, produtividade de 54 sacas por hectare. Olha como que Rondônia cresceu, 62 mil hectare, produção de 3,2 milhões de saca e a produtividade de 51,6 saca por hectare. Isso são dados da Conab. Sul da Bahia já passou, Rondônia já passou o sul da Bahia. Produtividade média, robusta e conilon. Olha os dados aqui, ó, 2015, 25 sacas por hectare. 2016, 19 mil sacas por hectare. 19 sacas por hectare. Por que 2016 caiu tanto assim? Quem lembra da seca que teve 2015, 16, 17? 2017, 28 sacas por hectare. 2018, 39. 2019, 41. 20, 39. 2021, 43. 2022, 47 e 23, 42. 24 acredito aí que vai cair para umas 40, 38 sacos por hectare. Tivemos uma seca outubro, novembro e dezembro lá. Olha que dado importante. A evolução da safra brasileira de conilon de 2010 a 2023. 2010, nós tínhamos 518 mil hectares plantados, colhia 11 milhões de sacas. Ó, 2016, que eu falei a seca, ó, 425 mil hectares, caiu para 8 milhões de sacas. E 23, 388 mil hectares, e a safra subiu para 16 milhões. Nós tínhamos 588 mil hectares, colhia 11 milhões. Hoje nós temos 388 mil hectares, estamos colhendo 16 milhões. Inverteu a situação, dentro de 13 anos. E olha o preço aí. Preço médio, conilon robusta, reais e dólar. Esse dado eu peguei ontem, porque hoje não tinha ainda. Dia 15/4, o preço em dólar foi 213. E o maior preço da história do conilon, dia 16/4, foi ontem. De hoje vai sair só amanhã, R$ 1.113. Ali, o que acontece? O dólar foi dia 15, bateu o maior preço. Ontem, nesse valor de 1.113, o dólar estava 210. Estava menor, o preço subiu, mas o dólar tinha caído. Olha para vocês entenderem que olha o dólar, não oscilou muito. Está numa linha constante. E olha o preço do conilon, como que ele subiu. Está todo mundo sorrindo, né, moça? Para quem está vendendo a 1.000, agora quem vendeu a 600, 700, 800, igual eu que sou produtor também, vendi de 800, já estou... Agora nós vamos entrar no que foi o propósito da palestra. Construindo planta de excelência para altas produtividades. Aqui eu vou falar o que eu venho fazendo dentro de... Hoje eu tenho 38 anos de idade e tenho 20 anos de consultoria. Formei em 2003, técnico agrícola, e venho trabalhando em consultoria desde 2003, depois fiz agronomia em 2008, formei em 2011 e venho trabalhando, tem 20 anos na consultoria. Aí eu vou mostrar o que eu venho fazendo nos meus consultados. Fatores da produtividade, fatores que limitam a produtividade, fatores determinantes da produtividade e fatores redutores da produtividade. O limitante, né?
impedimento térmico, onde pode ser plantado o conilon. As regiões aí, ó, apta a restrições hídricas. Mas no conilon, as minhas áreas atendidas, a mais de 10 mil hectares, são todas irrigadas. Primeiro lá, primeira coisa, não interessa se for uma topografia plana, mas a primeira coisa que nós olhamos na propriedade é se tem água. Primeira coisa aí é água. Se tiver água, não vamos tocar o projeto. Igual ontem o Carvalho falou, né? Primeira coisa foi fazer poço, né? A procura de água. Fatores determinantes e redutores. Os determinantes e os redutores. Primeiro é o clima. Isso não está na nossa mão, né? Nós não conseguimos controlar. Em primeiro lugar, preparo de solo. Segundo, clone e mudas. E terceiro, espaçamento. Isso é na minha consultoria. Isso aqui, ó, clones e muda, espaçamento. Dos 10 mil hectares de atendido, meus clientes ali, cada um tem seu perfil, cada um, aí é aquela briga, né? No meu lugar dá certo assim, no meu lugar dá certo assim. Aí cada região tem seu espaçamento e o clone. Eu vou falar de cada um. Arranjo dos clones, que hoje é o mais importante. Talvez eu estou falando isso, né, para o pessoal do Arara, que arranjo de clone, isso é uma novidade, né? Aí eu vou explicar lá na frente como que acontece no conilon. E poda. O foco da minha palestra vai ser esses 5 itens aí, ó. Preparo de solo, clones e muda, espaçamento, arranjo de clone e poda. E os fatores que limitam a produtividade, redutores ali, que eu não vou falar, é pragas, é doenças, planta daninha, né? Nutrição e irrigação. Meu foco vai ser lá de cá. Se eu falar do outro lado também, aí tem que ficar a tarde toda, né? Como eu falei, fatores que determinam clima, preparo de solo, genética, espaçamento, arranjo dos clones e poda. A teórica, a potencial, a alcançável e a real. A real está ali. A real é a média de produção nossa, 42 sacos por hectare. A alcançável, de 80 a 100 sacos por hectare. Essa aqui é a média dos meus clientes, 80 a 100 sacos por hectare. E o potencial foi o que eu atingi. Tem clientes que eu atingi 194, 170. Na minha propriedade, eu até uma área experimental de 2 hectares, eu produzi 212 sacas por hectare. O conilon, ele é muito produtivo, ele é muito agressivo. Principalmente os clones robusta Amazônia. Ali o potencial. A teórica, a planta está lá, ela pode produzir até 500 sacos por hectare, mas a gente não consegue, né? O ato fisiologia. Clima, olha lá as notícias que saíram, em meio da maior seca dos últimos 50 anos, a Prefeitura Capixaba tem prejuízo. Isso foi no final do ano passado, essas notícias. Olha lá, ó. Rio Paraná, o quebra de café Conilon deve superar 70% devido à seca. Ventania, quebra de safra no Espírito Santo. Produtores de Conilon financiam produção, deve acionar a seguradora. Olha as notícias. Quebra de safra até 25%. Seca, excesso de chuva, ameaça estoque do café do Espírito Santo. Outubro, novembro, finalzinho de dezembro, muita seca e depois veio a chuva. Véspera da colheita, chuva de granizo, atinge lavoura. Isso aqui foi na safra 22, 23, finalzinho de março de 23.
Então, o clima, quando eu falo em clima, isso aí não está na nossa mão. 95% é a natureza que manda, né? Nós só toma conta de 5%, ainda não faz errado, né? 5% é na nossa mão. Preparo de solo, fazer um preparo de solo bem feito, ó. Solos compactados, solos pobres. Gotejamento e irrigação predominante. Gotejamento e irrigação predominante no Espírito Santo. Quando eu falo ali gotejamento, irrigação bem, igual o Márcio Carvalho falou, irrigação bem precisa, bem feita. Tem muito, não é irrigação, né? É molhação. Enraizamento concentrado no bulbo úmido. E correção do solo superficial, cultura perene. Isso, correção do solo superficial, quando eu falo isso, é quando o cara pega e subsola lá e planta muda, não faz a adubação bem feita no fundo da cova. Com subsolagem e sem subsolagem. Olha que foto interessante. Aqui da subsolada e aqui não foi devido àquele fio no poste de alta tensão. Olha só. Subsolado e aqui não conseguiu subsolar. Olha o crescimento da planta. Você imagina o sistema radicular aí como que está. É primordial fazer o preparo de solo bem feito. Plantou o café, preparo de solo é primordial. Distribuição espacial do crescimento das raízes, no café com mel irrigado. Fazer um preparo de solo profundo para atingir o máximo de enraizamento aí. Ó. O trabalho lá da UFS, do cover. Então a estratégia agronômica, como produtor, como consultor, descompactar o solo em área total, corrigir o solo em área total de forma adequada e em profundidade, subsolar, ripar ali com rip na linha de plantio, corrigir na linha de plantio com fertilizante. Primeira coisa, tirar a mão de solo, né? Esse precisa calagem, versagem, fósforo, matéria orgânica. Primeira coisa, calcário em área total. Calcário é o gesso, né? Eu ali faço o calcário, incorporo, depois jogo o gesso, incorporo de novo. E faz o ripping em área total. Ali é o subsolador. Essa região de linhagem, bastante água, lagoa lá no fundo. Aí está muito compactado, olha só, chega a estar... Olha lá, ó. Esse subsolador tem 8 hastes. Olha como ficou depois. Após passa a grade niveladora. Olha a diferença do maquinário, né? Após passar a grade, né? E o segredo é aprofundar aí, passar o rip a 1 metro de profundidade. Olha lá, ó. Tudo via GPS. Quando eu falo rip, é lá, ó, 1,20 m de... Esse plantio aí é 2,5 por 80. Você é um cliente meu lá no sul da Bahia. E após passar o rip lá, abrir o suco, fazer a calagem, gessagem, fertilizante do suco, fósforo e matéria orgânica. Quando eu falo ali, ó, calagem, gessagem,
fósforo e matéria orgânica. Primeira coisa, fazer a calagem, gessagem, a matéria orgânica e depois o fósforo. Nunca o fósforo em contato com o gesso e o calcário ali. Olha lá, ó. Primeiro o calcário, segundo o gesso, a matéria orgânica em terceiro. Você quer ter sucesso na sua cafeicultura, 10 anos, 12 anos, porque Conilon não fala igual vocês falam 30 anos, nós lá é no máximo 12 anos. 12, 15, agora não estou com uma doença lá sério, aí para 6 anos, são 5, vou mostrar ali. Matéria orgânica, depois o fósforo, e se no junto do fósforo tiver um micronutriente, é um micronutriente separado. Só que são 5 operações. Aí você vai falar isso com o cliente, aí ele fica doido. 5 operações, meu custo vai subir. Mas quer gastar dinheiro, faz bem feito. O Luciano está aqui, ó, sabe bem disso. O segredo está aí, ó, na base, fazer bem feito. Fez bem feito, ó, eu já passei essa foto. Fez bem feito, vamos ter sistema articular bem feito. Vai expandir aí. Ó. A 1,20 m, a 1,40 m. Vou mostrar uma foto a seguir aí. Olha lá, ó. Olha a raiz do colinão. É muito agressivo. Ele é muito agressivo. Tem boca, né? Tem que botar comida. Falando em clone, agora vamos entrar em clone aí. Os principais clones plantados: clone capixaba, clone de Rondônia. Esses clones aqui é o que está plantado lá. Agora eu vou passar aqui, ó, o que mais estão plantando. Porque muitos ali estão morrendo com a doença lá, o cancro. Eu vou explicar cada um como plantar, espaçamento, o arranjo aí desses clones. Aí, ó. Esse aqui é o maior problema hoje da cafeicultura do café robusto da Conilon. Isso é um cancro. Até o momento, ó, não se conhece muito sobre o agente fisiológico e não se é comprovada patogenicidade de alguns fungos. Nada se sabe sobre as medidas que sejam eficazes no manejo. Já indiquei muitos produtos a cliente, para mim mesmo. Eu predominei um clone chamado LB1 na minha propriedade, perdi a roça toda, 70% morreu. Então, primeira coisa que você tem que olhar é na hora de você plantar hoje café, é usar quais clones são resistentes, tolerantes, não resistentes, tolerantes a essa doença. Olha o que acontece. A casca aqui, ó, ela racha, não transloca, e olha o que acontece com a copa. Lavoura com o primeiro ano. O que eu estou fazendo para diminuir isso aí? O padrão do espaçamento do Espírito Santo, 3 por 1, 3,20 por 80. O que eu estou fazendo? A área que não é plantada com sócio com mamão, eu estou adensando mais o café, tendo mais planta por hectare, para diminuir o estresse por planta. Você tem menos litro por planta e tem mais produção. Você tem mais planta na área. Onde, em vez de você ter 3.300 plantas por hectare, coloca 5.000, 5.500 plantas por hectare. 7 fatores a serem observados para a escolha dos clones. O cancro, se é de alta produtividade, ferrugem, a maturação. Quando eu falo maturação, se é precoce, se é médio e tardio, rendimento, porte de planta, qual planta vai se adaptar a qual planta, porque nós temos porte de planta grande, médio, pequeno, e a recuperação
pós-colheita. Aqui eu vou mostrar os cones de altas produtividades, tolerante ao campo. Até o momento é tolerante, né? Até o momento. Lá é cheio de código, é cheio de... Cada cone tem seu nome. O pirata, esse cone se adapta muito bem para a colheita mecanizada. Está começando, ele é um cone precoce. Olha, porte de planta grande, produtividade alta, rendimento de secador médio. Esse rendimento aqui foi na propriedade que eu vi, mas tem lugar aqui. Talvez o rendimento de secador é baixo, depende do ano, é alto ou médio. A maturação é precoce. Esse cone já está madurando lá. E ele chega numa fase que, antes dele madurar, ele já começa a cair. Então você tem que começar a colher ele verde. O maior problema dele. Só que ele, para automotriz, ele é muito bom. Porque ele se prende muito fácil do ramo. Outro clone, LB15, clone de Rondônia, porte pequeno, produtividade alta, rendimento de secador baixa. A maioria dos clones que são precoces, como a fase fenológica dele é mais curta, a tendência dele ser o rendimento de secador ser menor. Maturação ali precoce, recuperação média e resistente à ferrugem. Quando eu falo ali resistente à ferrugem, não é que você vai deixar de usar o fungicida não, porque esses clones são muito suscetíveis à secose. Então tem que usar fungicida. CM1 é um clone capixaba. Se eu não me engano, esse clone é de Colatina. Colatina, Bedinho? Fala mais. Porte de médio, produtividade alta, rendimento de secador médio, maturação precoce, recuperação média, resistente à ferrugem. Vocês estão gostando da produtividade deles aí? O R8, quando eu falo tudo que você aparecer é R ali, é porque é de Rondônia. Talvez lá tenha outro código, né? Que é de Rondônia, talvez tenha outro código, mas porque é, chegou no Espírito Santo, eles botam R, porque é de Rondônia. Porte de planta ali é grande, a produtividade alta. Não vou nem falar de cada um não ali. R22, sou muito fã desse clone aí, ó. Porte pequeno, ó, produtividade alta, rendimento de secador médio, maturação média, recuperação rápida, resistente à ferrugem. O A1, clone capixaba. Igual eu falei, ó, clone de alta produtividade tolerante ao campo, até o momento. Mas tem região do Espírito Santo que o campo já pegou esse clone. Eu vou mostrar lá na frente o que está acontecendo com esse clone. Estão plantando 66% só dele. Então se der problema nele, 66% vai danificar a sua roça. R25 é uma planta de porte grande, produtividade alta, rendimento de secador baixa, para médio, depende da região. Maturação média. E a maturação depende do ano, ele é médio para tardio. Recuperação média, resistente à ferrugem. P2 era resistente à ferrugem, hoje já não é mais. Já tem região já que até botei vermelho ali, que já está dando muito ferrugem. Muito suscetível, né, Inox? A nematóide, né? É dos clones. Ele e esse clone aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Não sei em Rondônia, mas no Espírito Santo é muito suscetível a nematóide também. G20 é um clone de Rondônia também. G porque é do Geraldo. LB80 é Rondônia também. A S2, clone tardio, muito bom. 143, capixaba. Para mim, é um dos clones mais tardio hoje. Na minha propriedade, eu não consegui colher ele. O máximo que eu consegui colher 70 a 80% maduro. Porque ele chega muito tarde, ele chega de julho para agosto, esse clone aí.
LB 88. LB 80. Tô passando uma cartilha, né, moço? LB 156. Esse é o clone de Afonso Cláudio, Zandonade. Zandonade 13 litros deu essa planta. Por isso que é chamado Z13. 12 mais um. Eu não ia falar, né, você? Tudo que eu falei aí se resume nessa planilha aí. Isso aí. O segredo hoje está aqui, ó. Porte de planta. Qual planta vai se adaptar a cada planta? Hoje o cliente chega para mim, eu quero plantar tal clone. Eu quero plantar espaçamento. Agora você pergunta qual espaçamento, tem que falar qual clone. Qual clone tem que se adaptar ao espaçamento? Primeiro o cara falava espaçamento, qualquer clone se adaptava. Hoje não, olha lá, tem porte de grande, pequeno e médio. Então tem que fazer um arranjo bem feito. Rendimento, a localização, recuperação, o ciclo. Esses clones aqui, eu coloquei aqui, é o que eu venho nas minhas consultorias. Talvez tenha região aí do Espírito Santo, o cara gosta de outro clone. Espaçamento utilizado entre linha, entre planta. Uma haste, duas hastes, três hastes. Eu sou fã do conilão com uma haste. No máximo duas hastes. Sou fã mesmo, com uma e duas hastes. O padrão que é plantado hoje no Espírito Santo, 3x1, é o mais plantado hoje. Número de haste 3, número de haste por hectare. Quando eu falo número de haste por hectare ali, porque cada planta ali tem 3 galhas, então que dá 10 mil, 3x1, 3.300 plantas por hectare, vezes 3, 10 mil hastes por hectare. Para escolher o arranjo o espaçamento, você vai deixar uma haste, ou duas, ou três, você tem que olhar o arranjo dos clones, o custo de implantação e a formação, o melhor controle de plantas daninhas, a irrigação que você vai utilizar, se vai ser gotejo ou pivô, se vai ser aspersão, pulverizações, se for adensado, você tem que deixar carreadores, o tufão, se usar drone ou avião não precisa deixar, e a colheita, se vai ser manual, semi-mecanizado ou 100% mecanizada. O que acontece? Quando eu falo aqui, ó, custo de plantação e formação, se for 3x1, se for gotejamento, em 1 hectare você vai ter 33 filas. Se for adensado, 1,70 por 1 ou 2 por 1, você vai ter o dobro. Então o seu custo do projeto de irrigação vai aumentar pelo número de mangueiras, que vai aumentar. Olha só que interessante esses dados aqui, ó, espaçamentos. Olha o espaçamento, ó, 3,5, 3,40. E olha o espaçamento entre plantas, 1,20, 1,1 por 1 por 90 até 50. Se 3,5 por 1,20 ou por 1 por 90, nós temos 168 espaçamentos. Eu nunca tinha feito essa conta. Quando eu fui fazer isso aí eu fiz a conta lá. São 168 espaçamentos. E o número de hastes, você vai deixar 3 ou 2 ou 1, são 504 combinações. Você imagina. Hoje você olha lá plantado, é muito fácil, né? Mas isso aí, ó, você tem que pensar muito. Ó, são 168 espaçamentos e 504 combinações. Nunca tinha feito essa conta. Semana passada, nesse slide aí, caiu a ficha. Aquela foto que eu te mandei, aí nós fizemos a conta. Olha só que interessante o dado. A área do Espírito Santo planta muito mamão com café, consórcio, é muito utilizado lá. 3,5 por 80, ou 3,20 por 80, ou 3,5 por 1, ou 3,5 por meio ali.
E eu sou... Aí tem o espaçamento que eu mais utilizo, 3,5, 3,33. São para a área que o cara já planta mamão ou ele já tem um maquinário para entrar entre linhas. 2,80 e 2,5 com uma haste para mecanizar. E o adensamento 2 por 1 ou 2 por 80, olha lá, 1,70 por 1 ou 3,5 por 1. Isso aí são que eu mais utilizo nas minhas consultorias. 2 ou uma haste, nunca deixo 3. Pode colocar, eu falo assim com o meu cliente: uma dá mais que duas, duas dá mais que 3. Por que eu falo isso? Deixa eu voltar aqui. Por que eu falo que uma dá mais do que duas, duas dá mais do que 3? Porque aqui vai produzir 360 graus. E aqui, ó, aqui não tem luz, vai voltar no meio. Ali a do meio só vai produzir lateral. Talvez alguém discorde disso, mas assim, quando eu falo em uma haste, é 5.000 plantas a 6.000 plantas por hectare, não é 3 por 1. 3 por 1, se você deixar uma haste, sua produção cai. Olha aqui, ó, principais espaçamentos utilizados, entre linha, entre planta, número de plantas por hectare, número de haste, número média de planta produzir aí para produzir 100 sacos por hectare. Olha, 3,5 por 80 com 2 hastes, 9 litros. Número de litro médio por haste, 4,5, que é 2 hastes. 8,9 plantas para produzir 100 sacos por hectare. Olha lá, 3,5 por 60, já diminui, né? Diminui litros por planta e aumenta a planta. Precisa de mais planta, porque diminui o litro que dá mais planta por hectare. Ó, 3 por 1, 3 por 80. Olha lá, 2 por 80 com uma haste, 6.250 hastes por hectare. Precisa de 5,1 litros por planta, mas precisa de 15,6 plantas para produzir uma saca. 2 por 1. Sou muito fã desse espaçamento aí, vou mostrar umas fotos. 1,70 por 1. 1,70 por 80. Principais ali eu vou mostrar para a automotriz que eu venho testando. 2,80 por 80 e 2,5 por 80. Isso tudo deixando uma haste. Não é que 2 ou 3 no óleo, mas os plantios novos agora, com a automotriz, eu estou indicando esses 2 espaçamentos aí. Aí depende a marca da máquina. Tem marca mais curta, mais larga. E aí está o espaçamento que eu mais recomendo. 3,5 por 80, 3,30 por 80, 3,20 por 80. Esses 3 primeiros espaçamentos aí, quem é produtor de mamão, é o espaçamento chave aí. Até 3 por 1 ali, 3 por 80. No Espírito Santo planta. No sul da Bahia, 3 metros, muito difícil ver plantio. Mais é 3,20 para 3,5. Olha lá, 3,5 por 80. 3,30 por 80. Vocês estão achando também até estranho, né? Meio da carreira tudo limpo ali, né? 3,20 por 80. Isso aí foi na florada, ó lá. Tava pós-colheita do ano passado. 3 por 80. 2,5 por 80. Só as imagens. Vou mostrar os espaçamentos. Aí já começa, ó, 2,5 por 1. Com uma haste. 2 por 1. 1,70 por 1. Olha que imagem bonita lá, moça.
Essa propriedade aqui, ó, é 1,70 por 1 em Linhares. Esse aqui é o cliente, aquele de verde lá é o gerente da fazenda. Nós estamos com 135 hectares plantados adensados assim. Na primeira safra aí deu 162 sacos por hectare, nós estamos com previsão de 180 sacos por hectare. Falamos em clima, preparo de solo, genética, espaçamento. E agora vamos falar de maturação, né? Precoce, médio e tardio. Exemplo, ó, dos anjos, do arranjo dos clones. O que acontece? O araca, ele é autógamo, né? É autofecunda, e o conilon é alógama. É fecundação cruzada. Precisa no mínimo 8 clones na área. Bota ali, ó, 100% de um clone A. Proibido plantar. Se plantar só um clone, igual ali eu passei, só plantar o clone A1, não produz. Só produz folha, não poliniza. 50% também não é recomendável. Não produz. 33%, 3 clones aí, 3 indivíduos diferentes, não recomendo. Ali tem 3 clones, 50% no clone A e mais 2. Também não recomendo. 25% de cada clone. Tem que ter atenção. Tem muita gente fazendo isso aí no Espírito Santo, plantando só 4 clones. Aí vem falar, que a polinização não funcionou, de fungicida. Mas o problema é a polinização na hora da florada. Muito pouco indivíduo na área. Vem de novo, ó, 4 clones, mas predominando 50% do mesmo clone A ali. Proibido. %, planta também que é tolerável, mas não indico. 50% também, olha, mais 50% do clone, mais 5 clones. 16,7%. Ok. 6 clones. 50% do clone A também não recomendo. Por que não recomendo? Isso foi feito muito no Espírito Santo. 50% do clone e 70%. Vou mostrar ali. Mas tivemos esse problema desse cancro aí, mas acabou com a cafeicultura. Diminuiu muito a produção. Olha lá, 14,2%. Ok. 50% do clone A. Proibido. %12,5%. 8 clones. Esse aí que é o ideal. Ok, ó. 8 clones, 8 indivíduos diferentes na mesma área. O que a gente quer plantar 50%? Porque nós pegamos aquele clone mais produtivo e quer botar ele. Mas se der problema nele, acaba com o arranjo todinho. Ó. Olha lá, 50%. Não é que você não vai ver hoje na descrição plantar. Tem muito plantio ainda. Mas hoje não estou recomendando mais por causa da doença. Olha lá, a recomendação. Ou planta uma fileira de cada clone ou 2. No máximo 2. Por que plantar 2? É melhor o cara colher, melhor para distribuir as mudas. No máximo 2 fileiras de cada clone. Olha lá. São 8 clones, vai dar 16 filas ali. Ó. Ok. Isso aí, 63% proibido. Aí ele bota aquele clone A1 que eu falei, ó. Bota, por exemplo, o R25 aqui, aí bota o A1 aqui, mais outro clone A1 de novo. Você predomina 63% no clone. Olha lá, ó. Sugestão, médio, eu botei médio, precoce para médio, porque precoce tem muito pouco clone. Olha lá, 12,5%, ok, ó, 2 fileiras de cada clone. Médio para tardio. Tem algum clone aqui que é de Rondônia, talvez lá em Rondônia é médio, lá do Espírito Santo é tardio, isso muda muito cada região.
depende também do ano. E agora nós vamos para a poda. Nós temos poda programada de ciclo, tradicional. E aqui eu tinha até botado safra zero, mas se eu falar safra zero, porque o arábica é diferente. Então eu vou falar recefa, né? Safra zero é diferente, né? Eu falo safra zero. Quando eu falo em poda programada ali de ciclo, você plantou o café, você colheu a primeira, a segunda e a terceira, não deixou um broto, ou da quarta para a quinta, você tira 50% das hastes. Essa foto aqui do meu amigo Luciano ali, você tira 50% da haste desse 50%. Isso aí teve 4 colheitas, aí da quarta para a quinta você deixa o broto. Aí volta 2 hastes, aí começa um novo ciclo de novo. Depende do clone, você consegue colher de 3 para 4 ou 4 a 5 anos. Aí depende da altura da planta. A tradicional, você colheu a primeira, aí no segundo ano já começa a deixar broto. Isso vira uma bagunça. Aí sua média, os 4 primeiros anos você colhe bem, depois o broto ali não sai, ele começa a tiolar. Ou recepa. Você colhe 5 anos ou 4. Isso aí, eu indico muito fazer isso aí. Em áreas grandes, acima, eu tenho cliente de 500 hectares, 1000 hectares, não consegue fazer aquela poda aqui, ó, com cada mão de obra, porque você deixa aqui, ó, 2 brotos aqui, ó, e aqui dá broto puro. Você tem que fazer no mínimo de 4 a 5 desbrota no ano. Como nós não tem mão de obra mais, então é melhor fazer aquilo lá. Você ficar um ano sem produzir, ter uma média boa, dentro dos 4 anos. Entendido? Tudo que eu falei nesses 5 tópicos aqui, eu vou resumir nesse slide aqui. A genética, aí você vai para o banco de dados do clone, aí você tem que escolher o clone que é resistente ao cancro, se a produtividade dele é alta, se é resistente à ferrugem, a recuperação, o porte de planta e a maturação, se é médio, precoce ou tardia. Aí quais os clones disponíveis, com as características desejadas, escolheu. Aí vão para lá, ó, vão para o espaçamento. Aí do espaçamento você tem que ver a topografia do seu terreno, a colheita, se vai ser manual ou mecanizada, que tipo de irrigação, o manejo fitossanitário, a nutrição e a posição do plantio. Posição de plantio leste-oeste, que eu mais recomendo, ou é 280 graus, acho que é 300, depende do norte verdadeiro aí, mas é o mais indicado leste-oeste. Você tem que olhar bem. Se for topografia plana, é fácil de fazer. Agora, se for montanha, Espírito Santo tem o norte do Espírito Santo, que é plano. Eu estou na região que não sei nem se é plano, se é morro, está mais ou menos. Aí tem o noroeste do estado, que vai montanha, e o sul do Espírito Santo, que também é montanha. Aí não tem jeito de você escolher leste-oeste, aí tem que plantar conforme o morro. Aí vai para o preparo de solo, impedimento físico ali, se vai você conseguir subsolar ou não, dependendo da topografia do seu terreno, se vai usar maquinário ou não, se vai ser manual. Aí tem a alimentação, né? Determinado espaçamento. Aí qual é o espaçamento que eu posso plantar? Analisando todas as características que eu falei dos clones, como se comporta ao lado dos demais. Aí conta quais clones serão utilizados, espaçamento e arranjo entre eles. Tudo que eu falei, você resume isso aí. Você imagina que dificuldade que é para plantar colinão, né? E todo mundo fala que é fácil, né? Eu que estou no dia a dia, não é fácil, né? Beleza? Isso aí é uma foto minha, ó, de 2016, minha primeira feira de café. Desde 2016 eu venho todas as feiras de café, só não vim 2 anos por causa da pandemia.
Se o básico não for bem feito, o certificado não trará alta produtividade. Muito obrigado. Eu assustei com a frase ali no final, achei que você tinha falado se o Vasco não for bem feito. Pessoal, eu acho que é empolgante, né? A gente viu o Conilon, ainda bem que no final ele mostrou um slide que é muito difícil de plantar, senão estava mais complicado ainda. Mas nós estamos um pouquinho adiantados sempre, né? Mas cabe aí uma ou duas perguntas para o Edmar, quem tem curiosidade. Não, Verdinho, você planta Conilon, Verdinho, você tem que dar